Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aceite aí, independentemente da tua religião, do teu credo, aceite para a tua vida, para a tua casa no dia de hoje, a paz do Senhor Jesus. E eu sou o pastor Eduardo Rogério e eu estou aqui nesta live para conversar com você sobre ajudar o próximo. Isso mesmo. Eu não vim aqui para mudar a sua religião. Eu não vim aqui para dizer para você que você deve mudar de religião, que você, se não mudar de religião, vai pro inferno. Eu não vim aqui para te dizer isso nessa manhã. Eu vim aqui nesta manhã para conversar com você sobre ajudar o próximo. Jesus disse-nos que 2 mandamentos ele deixaria para nós. O primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Porque, meu irmão, minha irmã, a coisa é bem mais séria quando se trata de fazer algo pelo próximo. Porque nós estamos muito acostumados a pensar primeiramente em nós. Primeiramente nos nossos, na nossa casa, pensar primeiro nas nossas necessidades, pensar primeiro nos nossos projetos e deixamos sempre o próximo em segundo plano. Ou, vamos trocar isso em miúdos, deixamos o próximo assim: se tiver tempo eu faço, se tiver tempo eu ajudo, se sobrar dinheiro eu dou uma ajudinha. E às vezes até fazemos isso. Às vezes sobra o dinheiro e fazemos isso achando que estamos fazendo algo assim muito diferente, Porque às vezes o que nos sobra é tão pouco que para quem está dentro de uma necessidade não vai resolver muito. E nós temos assim uma natureza, e quando eu falo nós, eu estou falando realmente de mim também. Às vezes nós jogamos tantas coisas fora, às vezes nós jogamos coisas que estragam na nossa despensa ou na nossa geladeira e não repartimos com aquele que necessita, não repartimos com o próximo, não repartimos com quem realmente tem necessidade. Quantas vezes nós nos reunimos com parentes, com irmãos da igreja, quantas vezes nós nos reunimos com pessoas para um almoço, para um churrasco, porque muitas vezes o nosso círculo de amizade ele é seleto, ele é escolhido a dedo por nós. É como o clube do Bolinha, Não entra ninguém, não sai ninguém. E às vezes, durante o ano, nós temos reuniões, que não é o meu caso, mas eu sei que existe isso. Olha, no mês tal é na casa do fulano, no mês tal é na casa do outro, no mês tal é na casa do outro. E assim passa o ano inteiro fazendo essa comunhão que é sadia, claro que é. Mas
são sempre as mesmas pessoas que participam, né? Então, eu vou convidar o Roberto, por exemplo, isso é um nome fictício, vou convidar o Roberto porque depois o Roberto vai fazer na casa dele, ele vai me convidar. Eu vou convidar a Márcia porque a Márcia vai vir, mas depois ela vai fazer lá com o esposo dela e ela vai me convidar, né? Então a gente vai pautando a nossa vida. Oi, Natália, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vinda. E então nós vamos pautando a nossa vida dentro daquela bolha, né? Dentro das pessoas que nós gostamos, é claro, das pessoas que nós conhecemos, e nós acabamos fazendo um círculo de amizade, como eu já disse, em que não entram e nem saem pessoas, né? E nós passamos às vezes o ano todo com essas pessoas e todas com situações financeiras definidas. Nós, por exemplo, nunca temos a ideia de, por exemplo, dizer assim, olha, vamos fazer um churrasco, mas dessa vez vamos fazer diferente. O seu João está desempregado, e ele tem 4 filhos, ele tem 3 filhos, ele tem 5, não importa. Vamos convidar aquela família, vamos fazer aqui uma arrecadação e vamos ajudar aquela família, porque a gente fica até com medo às vezes de fazer algumas sugestões, porque vai ter alguém que vai dizer assim, pô, mas por quê? Ele não é crente. Já convidei ele um monte de vezes para ir para a igreja e ele não vai, ele não quer nada com Deus, não. E ainda a gente vai convidar ele para vir almoçar aqui, vai convidar um ímpio para vir almoçar aqui, e aí nós começamos a sair fora da palavra. E aí nós começamos a pecar porque estamos fazendo separação, né? Entre aquele que pode, aquele que não pode, aquele que é, aquele que não é. Porque se a gente for pôr os pingos nos is, quantas pessoas no nosso círculo de amizade com as quais a gente já manteve relações de amizade, de afeto, de consideração, e elas nos decepcionaram e não eram o que aparentavam ser. Quantas pessoas? A gente, se for ver de verdade, a gente perde a conta, né? É porque a gente vai superando isso e a gente vai esquecendo até nome de pessoas aí. Mas se a gente for pôr na caneta aí, se a gente for fazer uma reavaliação da nossa vida, né, uma retrospectiva, a gente vai ver que existem muitas pessoas que já nos decepcionaram. E é aquela coisa que eu falo sempre também, por que usar essa palavra, ou para que denominar aquilo que você faz de religião? Religião, na minha opinião, na minha modesta e humilde opinião, religião só serve para separar, né? Porque as pessoas cada qual tem a sua religião. E eu acho que essa palavra é um pouco assim pesada, porque quantas pessoas nós já conhecemos, quantas pessoas nós já vimos que dizem assim, ou disseram assim, eu não mudo a minha religião, eu não mudo de religião, eu nasci dentro dessa religião e vou morrer dentro dessa religião. Você quer ir, você vai, você quer fazer, você faz, mas a minha religião eu não mudo. E aí, quando nós começamos a falar de religião, a coisa fica ainda mais turva, porque essa palavra ela não junta, ela separa.
E aí o seu João com os 4 filhos dele não são convidados para um churrasco na minha casa, ou na sua casa, ou para um almoço, porque ele não é da mesma religião que nós, que eu, que você. E aí nós começamos, como eu já disse, a errar, a pecar, porque nós fazemos essa separação. Se não é da minha religião, não quero dentro da minha casa. Se não é da minha religião, eu não quero aqui comigo. Mas nós esquecemos que Jesus, ele ia nas sinagogas ensinar, pregar. E ele não pertencia àquelas sinagogas. Ele ia no templo porque os judeus iam no templo. Mas ele sabia que aqueles templos eram contaminados de corrupção, de pessoas que diziam que eram e não eram. Mas ele ia assim mesmo. Jesus, ele andava acompanhado de viúvas, de necessitados, de pobres, de coxos, de aleijados, de cegos. Essas eram as companhias de Jesus no seu dia a dia. Jesus era cercado por pessoas que sempre queriam alguma coisa dele. E nós, na maioria das vezes, nós queremos nos cercar apenas de pessoas que nos agradam, apenas de pessoas que dão tapinha nas nossas costas, apenas de pessoas que dizem aquilo que a gente gosta de ouvir. Mas, na realidade, não funciona assim. Porque, como eu disse, nós formamos uma bolha. E essa bolha, muitas vezes, nos deixa cegos para o lado de fora dessa bolha. Muitas vezes essa bolha nos deixa cegos para a necessidade do nosso vizinho, para a necessidade do nosso parente, para a necessidade até da nossa casa. Porque nós começamos a viver em função de agradar a bolha, os participantes da bolha. Nós começamos a viver em função de agradar as pessoas que são do nosso círculo de amizade. As pessoas que, como eu já disse, participam do almoço na minha casa, mas depois eu tenho certeza que eles vão me convidar para ir no almoço na casa deles. E a Bíblia diz que proveito tem isso de você convidar alguém para ir na tua casa apenas porque ele vai convidar você para ir na casa dele. Que proveito tem isso? O que isso edifica? O que isso traz de bom? Realmente de bom, de crescimento, de aprendizado para as pessoas que estão dentro da bolha. Muito pelo contrário, isto faz com que as pessoas vão esquecendo, como eu já disse, o lado de fora da bolha, o lado de fora, o necessitado, o pobre, o oprimido, o desempregado. E aí, como eu disse, o seu João fica sem ser convidado para o almoço ou para o churrasco, só porque ele não vai na nossa igreja, só porque ele não disse que aceitava Jesus. Quantas pessoas que dizem que aceitam Jesus e no outro dia não é nada daquilo? Quantas pessoas nós já vimos que no calor da emoção
num louvor bonito, bem ministrado, aceitam a Jesus dentro das suas reações emotivas ali, mas no outro dia, quando ela vai pensar direito, ela diz: não, eu não quero ser crente, não quero isso não. Quantas pessoas nós já vimos retroceder? Mas o seu João, porque ele não aceitou um convite para ir na nossa igreja, a gente não permite que ele entre dentro da bolha. Porque ele não aceitou um convite para ir num culto, ou um convite, ou 2, ou 3, ou 10 convites. Veja, 10 convites. Você já imaginou se o próprio Jesus desistisse? Pastor Levi, a paz do Senhor. Já pensou se o próprio Jesus desistisse de nós no segundo tapa que ele levou? Na segunda chicotada, ou terceira que ele levou a caminho ali do Calvário? Você já pensou se Jesus desistisse de nós quando acusavam ele de ser um endemoniado, que diziam que ele expulsava demônio pelos demônios? Já pensou se Jesus tivesse desistido de mim e de você só por causa disso? Mas nós desistimos de pessoas só porque elas não aceitam o nosso convite para ir na nossa igreja. Só porque elas não aceitam o nosso convite para serem da nossa religião, e é por isso que eu digo que essa palavra só separa. Portanto, o seu João, para quem está chegando agora, pastor Levi, estava dizendo aqui que ficticiamente um vizinho chamado João está passando uma grande necessidade, ele tem 4 filhos. Mas eu não convido ele para almoçar na minha casa, ou eu não convido ele quando nós estamos aqui com os irmãos reunidos, a gente não convida ele para vir almoçar com a gente, para vir participar do churrasco com a gente, pastor Levi, porque ele não é da nossa religião. Porque nós já convidamos ele para ir na nossa igreja e ele nunca aceitou. Então, mesmo sabendo da necessidade dele, com os 4 filhos, desempregado, passando apuros, luz cortada, só água na geladeira. Aliás, para quê, né, se a luz está desligada? Não tem dinheiro para nada, está cozinhando lá com lenha ou com carvão. Mas a gente não convida ele para sanar, ao menos momentaneamente, a necessidade dele, porque ele não faz parte da nossa religião. E é por isso que eu digo que religião só serve para separar. E então o seu João fica lá com a necessidade dele, e nós ficamos com a nossa religião, e ficamos também com as nossas opiniões e com os nossos amigos. E aí não permitimos que as pessoas necessitadas, como disse Jesus, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Nada, e a gente começa eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, o próximo se der tempo, quando 10 se sobrar. A gente, falando em sobrar, pastor Levi, Natália, se estiver aí ainda, a gente joga fora, joga no lixo, mas não dá para o necessitado. Quanta coisa, como eu já disse aqui, quanta coisa estraga na nossa despensa ou na nossa geladeira e a gente joga fora, mas não dá para o necessitado. Mas não dá para o morador de rua porque ele é vagabundo, porque ele não trabalha. Porque eu já convidei aquele irmãozinho ali na calçada para ir na igreja, para ir no culto. Já me propus a ajudar ele, mas ele não quis. Mas quando Jesus se deparou com aqueles 10 leprosos, ele não fez convite nenhum para nenhum deles.
Ele não perguntou para nenhum deles qual era a religião deles. Ele simplesmente disse: sejam curados. E quando só um voltou para agradecer, Jesus não ficou indignado. Ele apenas perguntou: ué, mas eram 10. Por que só você voltou? Né? É assim que funciona. A Bíblia diz também que uma alma vale o mundo inteiro. E quantas vezes Jesus nas sinagogas trouxe a palavra correta, a palavra certa, e ainda assim o chamavam de falso profeta? O que dizer da opinião do amigo do Natanael que disse: ele é de lá nunca saiu coisa boa, não ia ser ele? Pois então, muitas, inúmeras vezes, nós ajudamos, beneficiamos quem não precisa. Eu a live aqui, mas muitas vezes eu dizia que nós ajudamos quem não precisa, porque estão dentro da bolha, fazem parte da nossa bolha, da nossa igreja, do nosso círculo de amizades. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse: ama teu próximo. E quando a gente fala teu próximo, não é o nosso parente, não é as pessoas que estão debaixo do nosso teto. O próximo é qualquer pessoa igual a nós. O próximo é qualquer ser humano, independente de cor, credo, religião. Esse é o próximo. O cara lá na calçada é o próximo. O cara lá no hospital é o próximo. O cara lá no bar, bêbado, mijado, é o próximo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas o seu João é refutado só porque ele não aceitou um convite para ir na sua igreja. Irmãos, quando se trata do próximo é muito complicado, é muito difícil. Por isso que há 10 anos eu e um grupo de heróis, eu vejo eles como heróis. Há 10 anos, eu e um pequeno grupo de heróis, nós estamos há 10 anos tentando fazer alguma coisinha pelo próximo. E justamente pensando nisso, nós fazemos um evento chamado Louvor Solidário, em que nós fazemos um evento com música gospel, sem religião, e pedimos para as pessoas levarem 2 quilos de alimento, e temos ali 3 horas de música, 3 horas de louvor. E sempre fazemos isso para ajudar casas de recuperação ou igrejas que tenham trabalhos sociais com moradores de rua. E somos muitas vezes taxados como loucos, sabe por quê? Porque eles não são da nossa religião. Porque muitas vezes as pessoas que vão ser ajudadas não frequentam as nossas igrejas. É bem isso. Mas, irmãos, a satisfação quando acaba cada evento, há 10 anos,
satisfação quando acaba cada evento é tão grande, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de ter saído da bolha e ajudar uma pessoa que eu nunca vi, não conheço, não sei quem é. Esse é o próximo. O próximo não é aquele que você conhece. O próximo não é o seu círculo de amizade. O próximo não é o teu parente, como eu já disse. O próximo é aquele que tem necessidade. O próximo é aquele que precisa. Como eu venho tratando aqui nessa ministração, o seu João, desempregado, um bandista, quimbandista, mórmon, o seu João macumbeiro, o seu João ateu, o seu João alquimista, o seu João, seja lá o que for, dentro da necessidade dele, o seu João desempregado, o seu João com filhos passando necessidade, é o próximo. Ele é o nosso próximo. Ele é o nosso próximo. Pois, irmãos, amai o teu próximo como a ti mesmo. Me ocorreu uma coisa aqui dentro do que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo já ajudaram alguém. Eu tenho certeza. Mas eu nunca, aí eu estou falando de mim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Você compra perfume da Natura para você, não compra? Da Avon, da Jequiti, sei lá. Tu já deu algum vidro de perfume para uma dessas pessoas? Nem eu. Primeiro eu, né? E aí os irmãos se reúnem, como eu já disse aqui, fazem aquele churrasco, aquele almoço, mas o seu João continua lá. Sente o cheiro da carne assando. As crianças às vezes comentam lá na casa dele: pai, ó, os crentes estão fazendo churrasco lá, ó o cheiro. E ele, triste, olha para o prato daquelas crianças lá, só tem arroz. Ah, irmão, mas em tudo dai graças. Pô, mas você podia mudar essa situação. Você podia mudar essa situação. E às vezes a gente não muda essa situação porque não quer sair da bolha. A gente não muda essa situação porque a gente não quer ajudar quem a gente nem conhece, quem a gente nem tem amizade. É por isso que eu chamo os participantes do Louvor Solidário de heróis. Porque eles saem das suas casas com recurso próprio, gasolina, tempo, às vezes enfrentando chuva, frio, e participam do evento em prol do próximo que eles nem conhecem. São heróis. E eu os chamo de heróis quando não deveria. Porque eu acho que no nosso meio, principalmente, que falamos tanto de Jesus, deveria ser uma coisa comum ajudar o próximo. Mas a maioria das igrejas, infelizmente, não olha para a viúva, não olha para o órfão, não olha para o morador de rua, não olha para o drogado. Sabe por quê? Porque isso não dá ibope. Sabe por quê? Porque isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso e nem sempre vai dar resultado. Sabe por quê? Porque ninguém garante que o drogado, ninguém garante que a prostituta, ninguém garante que o travesti, ninguém garante que o morador de rua, enfim, ninguém garante que ele vai dar um retorno amanhã ou depois, que ele vai aceitar Jesus e vai vir para a sua igreja trazer dízimo, trazer oferta.
É por isso que muita igreja só venha, mas não quer dar nada de volta, e fazem eventos e gastam fortunas fazendo eventos, fazendo congressos. E nessa parte também eu chamo os participantes do Louvor Solidário de heróis, porque nós não temos caixa, nós não temos recurso, nós só temos boa vontade de fazer alguma coisinha pelo próximo. É muito pequeno o que nós fazemos. Poderia ser maior se as pessoas entendessem e contribuíssem. Poderia ser muito maior. Mas eu vou ajudar quem eu nem conheço? Eu, hein? Isso é coisa de doido. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16, está escrito assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pois é. É aquela velha história, né? Eu já vi. Chega um irmão necessitado, um irmão conta lá a história dele, se humilha, porque pedir é humilhação, sabia? Pedir é humilhação, porque a pessoa, você tem que entender que a pessoa, quando ela pede, quando ela chega em você para pedir alguma coisa, principalmente um pai de família, ele já passou por cima de si mesmo, ele já passou por cima do seu orgulho, ele já passou por cima de tudo em prol da sua necessidade. Envergonhado muitas vezes, chega num pastor, chega num crente, vamos dizer assim, e conta a sua história e diz, poxa, não tenho nada em casa, não tenho nada para comer, e o senhor podia me ajudar? O senhor poderia... E aí o crente ou o pastor, seja lá quem for, diz para ele assim, você tem fé? Você tem fé? Pois então, vamos orar. Vamos orar que você vai ver que Deus vai entrar com providência na sua vida. Você tem que acreditar, você tem que crer, e depois você vai vir aqui contar o seu testemunho, já pensando no retorno dele. E aí a pessoa se humilhou, às vezes até diante de uma oração ali a pessoa se emocionou, chorou, mas foi embora com a mesma necessidade com a qual ele veio até a pessoa. E eu acho isso um absurdo. Vamos orar. Vamos orar. Você tem fé? Mas não deu 1 quilo de arroz para a pessoa levar. Não deu uma blusa para a pessoa se cobrir, sanando ao menos momentaneamente a necessidade dela. E aí? Você acha em sã consciência que essa pessoa vai querer ser crente algum dia, irmãos? De novo, você acha mesmo que essa pessoa vai querer algum dia pertencer à sua religião? Por isso que eu digo que essa palavra religião, ela é um pouco pesada, porque a minha religião, a sua religião, sejamos seguidores de Jesus Cristo. O que adianta uma pessoa vir até você necessitada e você falar para ela, vamos orar. Vamos orar. Irmãos, eu já fui servido por um pastor, João Scholl, João da Geladeira. Lembro desse homem até hoje. Uma grande necessidade que nós tivemos. Ele bateu na minha casa. Disse, irmão, traz uma sacola aí.
Não, essa é pequena. Traz uma sacola. E naquele dia a gente não tinha nada em casa. A gente estava orando para que Deus... E o pastor João Scholl, eu não devia contar aqui, falar aqui o nome dele, que eu sei que ele vai ficar bravo, mas é isso. E eu já tive a oportunidade de dizer para ele que eu faço o louvor solidário porque ele me deu o exemplo. Porque ele me serviu quando eu precisei. E é assim, irmãos. Esse negócio... Quantas vezes você dá o dízimo lá na sua igreja e você vê seu pastor, carro novo, né? Paletó novo. É com o seu dízimo. Não sou contra dízimo, não. Mas aí você não abre a mão para dar 10 reais para quem precisa. O seu João. Você não dá 10 reais para o seu João comprar um leite para os filhos dele. Então, pastor Vicente, pastor Levi, vocês são heróis. Porque a ordem que Jesus nos deixou, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso você, meu irmão, que vai ver essa live, que vai ver esse vídeo depois, eu quero convidar você para sair da bolha. Eu quero convidar você para ser um cumpridor da palavra. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero convidar você para estar conosco. Estaremos em vários cantores e cantoras no dia 17 de maio, Rua Wilson de Oliveira, 1063, no Jardim Melvi, na Praia Grande. Na Casa de Recuperação Getsemane. Uma casa de recuperação para homens. Tem cerca de 60 vidas lá, necessitando da tua ajuda. Compareça, leve 2 quilos de alimentos não perecíveis. Vou repetir para você, sai da bolha. Vem ajudar a Casa de Recuperação Getsemane. Nós estaremos lá com um grande evento no dia 17 de maio, às 19 horas, na Rua Wilson de Oliveira, número 1063, ali no Jardim Melvi. Ah, pastor, eu não sei onde é. Tem a churrascaria Ponto dos Motoristas, beirando a pista ali no Jardim Melvi. É a Rua da Churrascaria Ponto dos Motoristas, número 1063. Estaremos ali em 15, 16 cantores, louvando, cantando, engrandecendo o nome do Senhor e arrecadando esses alimentos que já ficarão ali na Casa de Recuperação na sua integralidade. Nunca nesses 10 anos pegamos meio quilo de nada e não vai ser dessa vez. Então sai da bolha, meu irmão. Sai da bolha, minha irmã. Vamos ajudar aquele João que você não conhece. Rua Wilson de Oliveira, 1063, no Jardim Melvi. Louvor solidário. Louvor solidário. Adoração com solidariedade. O dom a serviço do próximo. Usamos o dom que Deus deu para nós, de cantar, de tocar, para abençoar o próximo. Então nós contamos com vocês. Esses heróis que participam do Louvor Solidário contam com vocês, contam com a sua ajuda. Sai da bolha, vem ajudar o projeto Louvor Solidário. E vou dizer mais para você.
Se você mora longe, você mora em outro estado, noutra cidade, você mora na capital, porque nós moramos no litoral, e eu não digo isso com orgulho não, tá? Porque morar no litoral tem um preço alto também. Você pode doar fazendo um Pix. 13 9 8804 0789. 13 9 8804 0789 é o Pix, a chave Pix para você ajudar o Louvor Solidário. Tá bom? Então fica aí esse recado para você, fica aí essas palavras para você. Sai da bolha, vem para o Louvor Solidário, vem ajudar, vem contribuir. Casa de Recuperação Getsemane, Rua Wilson de Oliveira, 1063, ali no Jardim Melvi, na Praia Grande, a Rua da Churrascaria, ponto dos motoristas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada herói, cada heroína que participa do Louvor Solidário, e que o Senhor Jesus derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares, os de perto e os de longe. Deus te abençoe e até o dia 17 de maio, 19 horas. Te esperamos lá. Deus te abençoe.